Saudações, galera! Me chamo John Doe e esse é o canal Heróis Esquecidos. Vocês sabem que a obra de Tolkien está sendo reescrita há mais de 20 anos e você não percebeu? Não sabiam? Então venham comigo que eu vou mostrar para vocês. Demorei um pouco para fazer este vídeo. Na verdade, são quase 20 anos de críticas presas na garganta. Antes, eu só quero esclarecer. Essa é a visão de um fã que cresceu lendo as obras de Tolkien, muito antes desses filmes terem sido feitos. Cada um interpreta de acordo com a sua experiência de vida. Vamos a 2 pontos que me motivaram a fazer este vídeo. Primeiro, eu vi muitos canais especializados usarem os filmes de Peter Jackson como referência à obra Senhor dos Anéis. Mas sinto dizer isso, pessoal. Não são. Pelo contrário. Esses filmes foram tão criticados na época do lançamento pelos fãs quanto a série Anéis do Poder é hoje. Só para lembrar que na época os fãs vinham dos livros. E segundo, a trilogia de Peter Jackson é um prelúdio à série Anéis do Poder e não o contrário. Exatamente, porque a versão de Peter Jackson dá início à Janela de Overton, onde começou um processo para se reescrever a obra de Tolkien. Por acaso, você já ouviu falar de Janela de Overton? Sim, não... Antes de começarmos, vou explicar o que é a Janela de Overton. A Janela de Overton foi elaborada por Joseph Overton. É uma teoria que descreve como a opinião pública pode ser alterada de forma artificial ao longo da história, fazendo com que ideias consideradas absurdas sejam vistas como naturais e ideias naturais sejam consideradas absurdas. Vou te dar um exemplo. Você considera os filmes de Clint Eastwood conservadores? Para os padrões de hoje, sim. Pois saiba que quando estreou a trilogia do Homem Sem Nome, na década de 60, teve várias críticas sobre a postura de seu personagem, que era um anti-herói. Ele era bem diferente dos heróis com código de honra e altruístas que o público estava acostumado em ver no cinema. Tanto que o próprio John Wayne se recusou a atuar com ele, pois não concordava com a postura de seus personagens. Hoje, os filmes de Clint Eastwood são considerados conservadores. Se você não entendeu essa comparação, um conselho. Não dá para analisar fatos que ocorreram há décadas usando os valores de hoje. A cultura era outra, e a pauta também era outra. Agora, voltando à Janela de Overton. Você pega um conjunto de ideias aceitáveis ou inaceitáveis e aos poucos a janela vai ser deslocada, fazendo com que uma ideia inaceitável se torne aceitável, ou vice-versa, ao longo dos anos. Vamos voltar ao Senhor dos Anéis e fazer uma viagem no tempo para a década de 80. Como não havia internet, então líamos livros e depois emprestávamos para amigos, e assim podíamos debater. Era assim as relações sociais naquela época. Sentávamos no quintal, na praça, na sala de casa, conversávamos, ríamos e assim discutíamos livros e filmes. Cara, era bem mais legal que as redes sociais. Acreditem! Bem, um desses livros que chegou a mim foi O Senhor dos Anéis, mas não li, pois estava mais interessado em livros de ficção. Até que um dia, um amigo chegou com um livro e insistiu para que eu lesse. Era um Silmarillion, 3ª edição de 1977, edição portuguesa. Só que na época o livro tinha uns 10 anos. Li em 2 dias e depois reli. Logo depois fui ler Contos Inacabados, também em português. E o nome do autor era estranho e maneiro ao mesmo tempo. Tolkien. Só depois fui ler Senhor dos Anéis e O Hobbit. E como poderíamos saber mais sobre o autor se não havia internet? Não tinha como saber. Só aos poucos descobríamos mais sobre quem era Tolkien, em eventos de HQ, RPG, fã-clubes. Havia bastante desses encontros naquela época. Não eram grandes como os de hoje, mas eram bem legais. Nesses encontros, rolavam palestras, filmes, jogos de RPG. Em um desses encontros específicos, teve uma palestra de um fã de Tolkien, que disse que na Inglaterra, os fãs mais caxias não consideravam Silmarillion e Contos Inacabados como obras de Tolkien, mas de seu filho, Christopher Tolkien, pois alegavam que ele havia feito intervenções nas obras, e como Tolkien nunca as havia lançado, não dava para prever qual seria a versão final. Eu vi aqui a primeira divisão entre fãs.
No final dessa palestra, foi exibido o desenho animado de Ralph Bakshi. Não era uma maravilha, mas já inflamava a nossa imaginação. Outros que também inflamavam a nossa imaginação eram os ilustradores Ted Nesmith, Tom Young, John Rau, Alan Lee, o lendário Frank Frazetta e o meu preferido, Angus MacBride. Eram bons tempos. E como não havia internet, conseguíamos essas ilustrações através de calendários, revistas especializadas, livros de RPG. Eu, particularmente, passava horas folheando os livros de RPG, babando por aquelas ilustrações. Muitos anos depois, lá por meados dos anos 2000, quando soube da produção de um filme live action que usaria 2 ilustradores conceituais como base para a direção de arte, John Rau e Alan Lee, tanto que eles aparecem nessa cena aqui. Era uma época em que a internet já estava se popularizando, e foi quando começaram as primeiras fotos da produção a cair na rede. Acho que foi o primeiro filme que acompanhei a produção pela internet. Cara, pareciam que as ilustrações de John Rau tomavam vida. Caramba, Gandalf estava perfeito. O Condado, Rivendell, estava lindo, mas... O que Arwen estava fazendo em cima do cavalo com Frodo fugindo dos Nazgûl? Aragorn parecia um protagonista da novela das 7. Legolas não fugiu de ser comparado ao personagem Lui do filme Entrevista com o Vampiro, que estreou alguns anos antes. Essas foram algumas das várias críticas de nós fãs. E esse tal de Peter Jackson, diretor de filme B? Sempre imaginei John Boorman dirigindo O Senhor dos Anéis. E não Ed Wood. Para vocês verem que não é muito diferente das críticas quando saíram as primeiras imagens de Anéis do Poder. O que mais me impressiona é que como acontecimentos de 20 anos atrás são apagados, porque não existem mais referências na internet hoje. É como se a cultura humana só tivesse 20 anos. É tão fácil pagar o passado assim, né? Aqui houve a primeira abertura da janela de Overton. Que mudanças seriam aceitáveis na obra de Tolkien? Quando os filmes estrearam, mais estranhamentos. Muitas cenas realmente pareciam ter sido tiradas dos livros, intercalada com outras bem duvidosas. Claro, Gandalf, Galadriel e Elrond e Sam estavam impecáveis. Tudo o que nós fãs sempre havíamos imaginado. Ambientação perfeita, a trilha sonora é linda, figurinos, cenários. Olha, para mim em particular, é a melhor direção de arte da história do cinema. Mas, né? Tem sempre o mais. O filme começa com Isildur vencendo Sauron sem querer. A impressão que tive é que ele ia espantar uma mosca e... Foi sem querer querendo. Numa cena seguinte, ele foge que nem um covarde quando é atacado por uns orques. O filme já começa deformando um personagem, Isildur, que pode ter cometido vários erros, mas é um personagem corajoso e nobre, e não um bobão covarde. Como não dá para exemplificar todas as deformidades nos filmes, eu vou falar um pouco de Aragorn, que no filme é apresentado como um personagem apático, inexperiente, recusa a herança de ser rei e se torna rei por acaso. Pelo menos essa foi a minha impressão. Nos livros, Aragorn é outro personagem. Ele é o arquétipo do herói clássico e experiente. Ele tem seus objetivos definidos. E quanto à sua aparência, ele possui cabelos escuros com mechas grisalhas e semblante envelhecido, o que demonstra sua experiência e sabedoria. Ele é um Dúnedain de quase 2 metros de altura, com porte nobre de imperador Númenoriano, que é a sua linhagem. Aragorn não é um homem comum, mas um dos maiores heróis de Tolkien. Podemos dizer que Aragorn é o equivalente aos semideuses da mitologia. Em um acordo com Elrond, ele aceitou a sua herança de assumir o trono para poder se casar com Arwen, sua alma, e ela abriu mão de sua imortalidade para ficar com ele. Aragorn treinou durante quase 60 anos para ganhar experiência antes de se revelar rei dos homens, lembrando que sua raça vive uns 200 anos. Ele mandou reforjar a espada Narsil e a renomeia como Andúril.
Tolkien sempre descreve o brilho de sua lâmina e o Elessar brilhando em seu peito. A luz voltou ao mundo, junto com a esperança. Ele já havia servido como capitão de Rohan e Gondor, organizou os exércitos do norte, explorou a Terra-média inteira, inclusive Mordor. Aragorn não tem nenhuma dúvida de seus objetivos ou de quem ele é. Vamos agora comparar algumas atitudes do Aragorn nos livros e nos filmes. Quando fugiam de Moira e viu que Gandalf ficou para trás para conter o Balrog, ele e Boromir voltam para ajudá-lo quando Gandalf caiu no abismo com o Balrog, o que não acontece no filme. No filme, Aragorn fica parado olhando a cena com cara de bobo. Quando encontraram Gandalf o Branco pela primeira vez e o confundiram com Saruman, Gimli sugere que eles o ataquem, mas Aragorn não permite, pois alega que não se deve atacar alguém desprevenido, mesmo sendo inimigo. O filme ele não age assim. No filme, Aragorn não segue um código de honra. Não. Nos livros, antes de trilhar a Senda dos Mortos, Aragorn encontra Quel'Adan e Eorir, filhos de Elrond, que escoltam o exército dos Dúnedain, seu povo, que ele mesmo organizou. Eles o entregam o estandarte da Casa Real e, após trilhar a Senda dos Mortos, Aragorn revela quem ele é para os espíritos e ordena que os siga. Os espíritos reconhecem a sua realeza e os seguem. Depois, Aragorn os envia para lutarem contra os corsários e trazerem os navios negros até a costa. Ao se apossar dos navios, Aragorn extingue a maldição dos espíritos para que eles possam descansar. Então convoca os homens do sul de Gondor, que se juntam a ele e seu exército, entram nos navios e navegam para socorrer Minas de Tirith. Aragorn é um rei, um grande líder e estrategista. Nos filmes, os espíritos desprezam Aragorn, que fica com cara de bunda olhando os corsários no horizonte. Depois, os espíritos mudam de ideia e praticamente o ajudam por pena. Pelo menos essa foi a minha impressão. É verdade. E se não fossem os espíritos, não teriam vencido as forças de Sauron. Ou seja, os personagens desses filmes não têm capacidade de vencer sozinhos os desafios que a história lhe apresenta. E existem inúmeras outras atitudes durante os filmes que demonstram a perda de heroísmo e nobreza de Aragorn. E é isso que Aragorn, de Peter Jackson, é. Um bobão, que é jogado pela trama de um lado para outro com cara de assustado, sem um objetivo definido. Esse Aragorn não é um herói clássico, mas um homem comum que precisa de ajuda. Eu imaginava um ator com a nobreza de Charlton Heston fazendo o papel de Aragorn. Eu não tenho nada contra o ator Viggo Mortensen. Pelo contrário, gosto dele, mas ele não tem porte para ser Aragorn. Viggo Mortensen como Aragorn é o mesmo que Tom Holland fazer o papel de Conan. Só uma ressalva. Minha crítica não é contra o ator. Sou fã da maioria de seus filmes. Minha crítica é contra o roteiro. Vamos ver outros personagens que foram detonados nos filmes. Boromir, muito emotivo. Frodo, um chorão mimizento. Gimli, Merry, Pimpim pareciam ter saído de um filme dos Trapalhões. E Faramir. Faramir eu não vou nem comentar. E essas Barbies aqui? Transformaram os elfos em Barbies? Cara, imagina a minha geração lendo Silmarillion. Imaginávamos aqueles elfos de 2,5 metros de altura, que eram uma matilha chupando manga, comendo Balrog no café da manhã, usando suco de limão como colírio, resumido a essas barbizinhas delicadas. Sério isso? Olha, antes que alguém diga que elfos não existem ou representam criaturas angelicais e aquele blá 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 blá, elfos existem como ideias, mitos, conceitos. Não vou entrar aqui na filosofia da criação dos elfos, mas essas Barbies assexuadas não representam criaturas angelicais ou míticas, mas uma deformação, algo indefinido. Não preciso entrar em detalhes sobre que agenda eles serviram, né? Outro personagem que foi bem detonado foi o Rei Théoden. Elwin tem mais atitude que Théoden. Nos livros, quando o Rei Théoden é liberto da magia de Saruman, ele reúne as tropas e vai para a guerra. E quando Gondor pede ajuda, ele não hesita em atender, pois cumpre a promessa de seus antepassados.
Théoden é um rei clássico que tem um dever para com seu povo e reino, e é isso que o faz tomar decisões. O rei Théoden jamais hesitaria e nem é um covarde. Olha a janela de Overton se abrindo. Enquanto os personagens de Tolkien são impulsionados por um código de honra, são valorosos, não têm dúvidas de quem são ou quais são seus objetivos, seus personagens são ativos na trama. Um herói clássico impulsiona a trama e não é impulsionado por ela. Nesses filmes, os personagens são passivos. O roteiro os empurra para que hajam e, para tomarem uma decisão, precisam que outro personagem os motivem e precisam de ajuda externa para saírem de situações. Fora que nos filmes, a motivação dos personagens é relativizada. Enquanto no livro, Aragorn manda reforjar a espada, que entre vários simbolismos é o símbolo da linhagem da Casa Real que foi restaurada e empunha consigo como um símbolo da luz que voltou ao mundo, nos filmes, Elrond lhe dá a espada e precisa lembrá-lo de quem ele é. Como o rei Théoden tem que ser lembrado constantemente de seus deveres. Os filmes possuem personagens fracos, sem atitude, covardes, bobões, assexuados. Aqui já existe um enfraquecimento do simbolismo do rei. O rei é o ser que se tornou divino. O príncipe é o ser em evolução que se torna rei. O divino, o ser que evoluiu para sua individuação. É uma posição que tem que ser conquistada e não ganha. Para os mais literais, eu estou me referindo ao arquétipo do rei, beleza? Fora que na trilogia de Peter Jackson é recheada de cenas melodramáticas que não existem nos livros, típicas de qualquer woke fic atual, chegando até a forçar as expressões faciais do Frodo com CGI. Caramba! Esse Frodo é um dos personagens mais insuportáveis do cinema. Enquanto Peter Jackson criou cenas que idiotizavam a trama, muitas passagens clássicas e diálogos da obra literária foram deixados de lado. Vejo hoje essa trilogia como uma pré-woke fic. Me lembro que na época eu saí do cinema decepcionado. Tudo isso é a janela de Overton sendo aberta e testada, o que é aceitável ou não pelos fãs. O que fizeram foi uma tática. Criam cenas e personagens fiéis à obra original como uma âncora. Em contraponto, faz deformações em outras cenas e personagens. Uma característica típica de uma woke fic. É o parasita pós-moderno se apresentando. Cria uma balança do que é aceitável ou não pelos fãs. Tudo bem. Para hoje, esses personagens são vistos como aceitáveis. Hoje, um herói evoluiu, relativiza seus objetivos. Uma época em que o Capitão América se preocupa com o bumbum no uniforme e discute com Tony Stark como dois colegiais. Temos heróis bobões que lutam contra vilões fazendo piadinhas e dancinhas. Dá para entender como o Estranho Sem Nome de Clint Eastwood é considerado conservador para os padrões atuais, pois na minha época o personagem possuía atitudes bem progressistas. A janela de Overton se abriu de tal maneira que canais citam esses filmes de Peter Jackson como referência, esquecendo que causaram estranhamentos na época. Esses personagens podem ser considerados aceitáveis para hoje, mas para minha geração, não são. Essa trilogia dividiu fãs na época, criando uma segunda divisão. Fãs do autor não aceitavam os novos fãs que foram criados pelos filmes. Alguns anos e decepções depois, para o infortúnio de nós fãs, tivemos a segunda trilogia, O Hobbit, também de Peter Jackson, que já abre mais a janela. Aqui é apresentado mais personagens masculinos fracos, covardes, bobões, mais Barbies de armadura. Caramba! Se querem usar um brinquedo para inspirar os elfos, por que não usar um Falcon? Seria bem mais legal. Voltando ao filme O Hobbit. Aqui somos apresentados a elfa Tauriel, que não existe nos livros. Ela tem personalidade rebelde, digamos que é uma pré-Mary Sue, que quer provar o seu valor independente de seu grupo. Chega inclusive a competir com Legolas na trama. Ela até tem um romance com um anão, que eu também não vou comentar muito isso. Cara, anões de barba rala com cara de galã de novela mexicana? Sério isso, Peter Jackson? E é claro, temos algumas pitadinhas políticas bem sutis, como por exemplo a Cidade do Lago, que é apresentado a habitantes conservadores em contraponto com o personagem Bard, um herói mais desapegado às tradições.
o que é completamente o oposto do que é apresentado no livro. E esse hippiezinho que parece um mendigo remilento? Preciso comentar sobre Radagast? Lembrando que Radagast é da Ordem dos Istari, onde Gandalf era o mais fraco. É verdade. Nossa querida Galadriel, apesar de se manter fiel em termos de personalidade aos livros, nessa trilogia vemos uma ausência de seu marido, que reinava ao seu lado e comandava suas forças de batalha. É tirado o seu ânimos, o seu princípio masculino. Galadriel não entrava diretamente em batalhas. Seu marido Celeborn, sim. Celeborn é importante como equilíbrio masculino e feminino, ânima e ânimos. Ele também representa seu lado físico e ela o espiritual. Por isso Tolkien não a descreve diretamente em batalhas. E mais uma obra dividiu os fãs e abriu mais a janela. Pelo menos tivemos ótimos backgrounds para fundo de tela. Eu prefiro não falar da série Anéis do Poder. Muitos outros canais já falaram. Então eu acho que é melhor vocês tirarem suas próprias conclusões. Bem, pelo menos os elfos tiveram uma melhora significativa, né? Deixaram de ser Barbies e viraram Kens. Mas ainda preferi os Falcons. Mas o que mais me assustou nessa série é que, ao contrário dos filmes de Peter Jackson, aqui o roteiro é aparentemente amador. Não existe uma estrutura narrativa ou desenvolvimento de personagens. O que é impossível. Um roteiro passa por várias mãos. Não tem como fazer um roteiro tão amador numa produção desse calibre. Certamente foi proposital. Eu, apesar de considerar os filmes de Peter Jackson ruins, não passando de horas de fanservice, o roteiro é bem estruturado, assim como o desenvolvimento de alguns personagens. Peter Jackson começou abrindo a janela de Overton, e a série apenas dá sequência. Agora, você acha que futuramente a série Anéis do Poder vai ser considerada uma referência como os filmes de Peter Jackson são hoje? Claro que sim, pois assim como os filmes de Peter Jackson, essa série não é para agradar os fãs, mas para criar novos e acostumá-los com uma nova estrutura narrativa e conceito de personagens. Citei aqui a janela de Overton nas obras de Tolkien, mas ela também está sendo usada em várias outras obras. Lembra do que falei sobre a trilogia do Estranho Sem Nome? Muitos podem não ter concordado com meus comentários, mas uma outra pessoa também não gostou dos filmes. O filho de Tolkien. Após a morte de seu pai, seu filho Christopher passou anos organizando e compilando seus textos, e assim continuou lançando as obras literárias do pai. Se algum especialista nas obras de Tolkien, é seu filho Christopher, que também não gostou nem um pouco dos filmes. E ele disse em uma entrevista: eles dilaceraram o livro, o transformando em um filme de ação para o público jovem, e parece que o Hobbit será o mesmo tipo de filme. Tolkien se tornou um monstro, devorado pela própria popularidade e absorvido pelo absurdo que é a atualidade. O abismo entre a beleza e a seriedade que ele se tornou acabou comigo. A comercialização reduziu a uma estética e filosofia vazia. Para mim, só há uma solução: virar a cara. Algumas fontes dizem que Christopher Tolkien se recusou a conhecer Peter Jackson. Antes de fechar o vídeo, só uma nota. Não gosto da direção de Peter Jackson, pois acho que ele passa do ponto em muitas cenas, exagerando no dramalhão, o que deixa seus filmes muito estilizados. É como se você fosse comer uma picanha esturricada. Quanto às deformidades nos filmes Senhor dos Anéis e O Hobbit, como todos sabemos, o estúdio que é o verdadeiro dono do filme, podendo inclusive trocar o diretor no meio das filmagens. Eu não tenho informações se o diretor pretendia fazer um filme mais fiel ao livro e o estúdio interviu. Se você tem alguma informação a respeito, comenta abaixo. Se curtiu o conteúdo, deixa um like e clica no sininho para receber notificações quando eu postar mais vídeos e compartilhe com seus amigos. E se você se lembra de algum herói esquecido ou queira sugerir um tema, comente abaixo. Isso me ajuda a trazer um novo conteúdo toda semana. E nos siga também no Rumble. Nessa época de cancelamento é importante, o link está aqui embaixo. E lembre-se, se você é como eu, aquela pessoa que gosta de assistir um bom filme ou uma boa série, seja ela antiga ou nova, nós somos a Resistência. Por hoje é só, pessoal.